bordas da cidade, dos bairros quase esquecidos pelo poder público, surgem iniciativas, grupos, artistas, atores, movimentos que promovem atividades artísticas, culturais e esportivas. No Clique Ligue, vamos conhecer como essa efervescente e dinâmica cena cultural da periferia utiliza as novas tecnologias de comunicação para potencializar o coletivo e ampliar a sua voz. Para começar esse bate-papo cultural, quem está aqui com a gente no estúdio da TVT é o Reginaldo de Túlio, produtor e idealizador do Cine Favela, um projeto que utiliza o cinema como ferramenta de inclusão sociocultural e que se tornou um dos maiores festivais de cinema periférico do mundo. Parabéns! Também aqui com a gente, nesse bate-papo, o Wagner Sampaio de Souza, um dos organizadores do grande sarau Poesia na Brasa. Privilégio estar com você aqui com a gente. Para contribuir com o nosso sarau digital, os nossos convidados virtuais são o Clébio Ferreira, que ele é fundador e organizador da comunidade cultural Quilombaque de Perus, e o privilégio de ter o artista catalão, criador do projeto Megafone.net e que inspirou tantos projetos no mundo, como, por exemplo, o canal Motoboy, que é um sucesso aqui no Brasil. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo para o programa. Eu queria começar com você me contando um pouco o que é o Cine Favela. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ao Marcelo, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando da sua casa e aos amigos que estão participando da mesa junto com a gente. O projeto Cine Favela nasceu em meados de 2004. De início era apenas para a gente produzir mais um longa-metragem, onde a gente começamos a ensaiar o pessoal. Mas na realidade, com o tempo, a gente percebeu que não ia ficar só naquele filme. Ia vir mais criatividade, mais evolução do próprio projeto e da própria comunidade, no qual, no início, não via com bons olhos uma pessoa de periferia produzindo cinema. Para eles era loucura, era bicho de sete cabeças, era motivo de piada. Uma coisa que, com o passar do tempo, a gente trouxe a realidade de que fazer cinema não era só para alta sociedade, nem para poder aquisitivo, quem tinha grana não. Que com a simples câmera você poderia sair na rua e produzir um filme, assim como está se produzindo filme hoje, inclusive em celular, com o avanço da tecnologia que nós temos hoje. Muito bom. E hoje é um dos maiores festivais do mundo. A gente está no 7º festival, foi difícil para segurar os primeiros, né? A partir do 5º que a gente se deslanchou mais, porque quando você trabalha num setor que você vê que você necessita de pessoas para trabalhar com você, ou você busca profissionalizar pessoas, ou busca as pessoas que já são profissionais nesta área. Como na comunidade o pessoal não estava preparado ainda para esse desafio, eu fui buscar pessoas para vir trabalhar comigo, para que essas pessoas da comunidade viessem aprender com essas outras pessoas, e houve esse avanço do festival, hoje se tornando segundo alguns sites, o melhor festival do Brasil, talvez do mundo, né? Esse ano nós estamos no 7º, já recebemos filme da América Latina, de todos os países da América Latina, todos os estados do Brasil. E esse ano a gente foi mais abusivo, que nos outros anos era apenas de curta-metragem, esse ano a gente tem curta, média e longa. Quem vir está participando do festival. Enquanto você está falando aqui, eu estou passando um filmezinho aqui, estou contando aqui. Esse vídeo, por exemplo, aqui, qual que é? Isso é uma oficina de cinema, que eu senti dificuldade em ter pessoas para trabalhar comigo, e eu procurei produzir oficina de cinema para que a comunidade viesse aprender como seria dirigir um filme, produzir um roteiro, criar uma história, editar um filme e depois estar trabalhando junto comigo. Então foi onde eu comecei a construir as oficinas de cinema. Esse ano a gente está na 7ª oficina de cinema. Vai nascer agora no final do ano. Quem vai dirigir o curta da oficina de cinema esse ano é a Laís Bodansky, e com o roteiro do argentino Pablo Mesa. Maravilha. Bom, deixa eu trazer para a conversa aqui também o Wagner, para você contar um pouco da tua experiência aí com o Poesia na Brasa. Como é que está esse projeto? Boa tarde. O Sarau Poesia na Brasa começou em 2008.
A ideia é, né? Ele acontece no bairro de Vila Brasilândia e a gente tinha uma demanda de espaço para apreciação e divulgação de arte, né, dentro do bairro. E aí a gente, toda vez que quisesse ver uma peça ou ir numa biblioteca, tinha que sair do bairro. E a gente resolveu que não ia ser assim, que a gente ia criar espaços lá dentro. Desde o início foi um grupo que começou a fazer o Sarau Poesia na Brasa, é um grupo até hoje. E a gente resolveu fazer dentro de um bar, ainda mais porque já tinha uma cena de saraus em bares em São Paulo, né? Tinha o Sarau do Binho, o Sarau Elo da Corrente, tinha o Sarau da Cooperifa, tem até hoje esses saraus. Então a gente resolveu em julho de 2008. E uma ideia era contrariar uma lógica, uma ideia que falavam que quem mora na periferia não gosta de ler, não gosta de escrever, não, lá. E a gente falou, acho que não é bem assim, que a gente conhece várias pessoas que escrevem e que leem também. Talvez não tenha lugar para mostrar e nem para publicar e nem tenha tantos lugares para a gente buscar livro para ler. Que, por exemplo, no bairro de Vila Brasilândia não tinha e praticamente não tem no bairro mesmo nenhuma biblioteca pública até hoje. Tem alguma próxima, mas não é do bairro. E aí a gente começou em julho de 2008 a fazer o sarau dentro de um bar. De começo a divulgação era boca a boca, um falando com um, outro falando com o outro. Mas desde o começo a gente resolveu montar um blog para divulgar esse negócio. Que uma ideia inicial era que jogasse isso, que as pessoas do bairro viessem para lá. E como a gente sabia que existia uma dificuldade de acesso à internet, a gente sabia que de repente o blog não ia ter muito efeito dentro do bairro. Mas aí também a gente achou que era importante divulgar isso para outros lugares. E além de fazer o sarau, o espaço para as pessoas poderem falar as poesias, apresentar a sua arte de alguma forma, seja poesia ou seja algum outro tipo de arte, a gente resolveu também publicar livros, assim, livro dos frequentadores do sarau. E aí de 2008 para cá, a gente já lançou 11 livros de autores frequentadores do sarau, que são editados por nós, são diagramados por nós, e lançados nos espaços de saraus, assim, da cidade de São Paulo. Só que aí, com o lance da internet, que a gente começou com blog, e agora estamos usando tudo que vai aparecendo, tudo quanto é Facebook, tudo que aparece a gente vai usando, a gente percebeu que esses livros começaram a ser requisitados em outros lugares, assim, outros lugares do país e fora dele também. Então a gente vê um tanto isso, assim, até para escoar essas publicações, a internet contribui bastante, assim. Mas e aí foi trazendo gente de fora para o sarau, assim, bastante gente de fora. Tem gente que a gente nunca viu na vida, que aparece lá e, sei lá, vem da onde? Ah, tô vindo de Santos, tô vindo do Paraná, tô vindo, você foi, pô, mas fazer o quê, né? Ah, tô em São Paulo e ouvi falar do Sarau da Brasa e resolvi passar. Falei, bem, legal. Então, nesse sentido, acho que a internet contribuiu muito. Bom, você está lendo o livro do Galeano, né? É outra, não é nossa. Esse não foi a gente que editou. E o que esse livro tem te trazido aí? Pô, então, eu tô lendo esse livro aqui, eu trabalho com criança, né? Criança e adolescente. E a gente, em processo de oficina de literatura com eles e também dentro de um abrigo. E a gente sempre tem uma onda, né, de ficar procurando resultado do trabalho, resultado do trabalho. E às vezes as crianças dão uns resultados muito pequenininhos, mas que pra gente pode parecer muito pequenininho, mas para eles é um processo muito grande. E o Galeano, ele vai falando, nesse livro aqui, ele vai falando dessas... Mostra o livro. Já dá uma dica aí pra galera. Onde? Mostra pra cá. É o livro dos abraços. Tô lendo ele agora. E é um livro que ele vai falando dessas pequenas coisinhas. Inclusive os textos são pequenos textinhos também. Mas que tem uma importância enorme na vida das pessoas. Mostrar aqui pro pessoal que está aqui vendo a gente também. Pro Antônio. Vai continuando. E aí estou gostando por conta desse processo de estar trabalhando com criança. E o nosso tempo é diferente de criança, e os nossos processos são diferentes de criança. E o Galeano fala um tanto disso nesse livro, assim, por isso que eu estou gostando, por isso que eu estou lendo esse livro agora. Assim. Bacana. Deixa eu chamar para conversa, então, os nossos amigos do Hangout. Começando aqui com o Clébio Ferreira, que é fundador do Quilombaque de Perus. E aí, Clébio, tudo beleza? Tudo beleza? Tudo ótimo. Então, eu faço parte da comunidade cultural Quilombaque. A gente está desde 2005... aqui no bairro de Perus, né? A gente é um espaço que também se iniciou com um grupo de jovens pela falta de espaço cultural que tinha no nosso bairro e de manifestações artísticas. A gente se uniu, alguns artistas do bairro,
E começou através de um grupo de percussão, né? Trabalho em 2005. E depois desse tempo foi articulando vários artistas da região. E hoje o espaço é um espaço cultural com múltiplas linguagens artísticas. A gente é uma das referências aqui da Zona Norte de São Paulo. E bem interessante hoje. Hoje a gente também tem um conhecimento... pra você ver, a comédia é uma coisa interessante para divulgação, né? Tem participantes assim que contribuem com a gente fora do país, né? Colômbia, da Espanha, da França. Bacana. Que também tenta feito através da internet. Né? Bacana. Deixa eu chamar o Antônio Abad para a conversa. Antônio, você que costuma visitar o Brasil sempre, como é que você está vendo essa mudança? Assim, você que é um precursor de trazer algumas minorias e dar tecnologia para as minorias, né? E que às vezes são as maiorias, mas os excluídos, e que participam e que produzem um conteúdo fora de série, como é o exemplo do canal Motoboy. Como é que você vê essa mudança que está acontecendo no Brasil agora, com mais produção cultural vindo de todo lado, fruto das novas tecnologias e dessa mudança que aconteceu no país? Boa tarde. A diferença que eu vejo, eu não sou muito de todas as experiências, não, que você pode encontrar na periferia, mas a diferença que eu vejo é que quando eu cheguei pela primeira vez no Brasil, no 2003, você não tinha motoboy com celular, sabe? Você não tinha todos os celulares na rua. Então, agora eu vejo uma utilização muito maior, não? Como que a tecnologia já forma parte da vida brasileira. Então, esse projeto que uma vez sonhei lá no 2003, não? De juntar a tecnologia celular com a necessidade de autorrepresentação do coletivo Motoboy, frutificou. E durante todos esses anos, o coletivo participante está transmitindo dia a dia, continua a realizar essas reuniões assembleárias onde se propõe, debatem e decidem os temas a tratar, e continua verdadeiramente a articular-se como grupo e a constituir uma voz de uma parte do coletivo, não? Então, eu vejo que isso agora parece que já forma parte da normalidade, não? Parece como que a tecnologia já não é uma coisa estranha, se diz estranho em português, sim. Não é mais uma coisa estranha, senão que é uma coisa já que forma parte das nossas vidas. Mas o outro lado da moeda é que a tecnologia é muito cara no Brasil, sabe? Então, eu vejo, hoje estive nas lojas procurando celular Android e vi que é muito caro aqui, sabe? E por isso que muitas vezes eu tive que fazer contrabando e trazer esses celulares da Espanha. Muito bom, Antônio. A gente vai continuar com essa discussão aqui no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Mas vamos guardar porque tem muito assunto para a gente conversar. Como a internet, as fronteiras digitais entre o centro e a periferia, elas diminuíram? Elas terminaram? Será? Queremos saber a sua opinião. Anote aí os nossos endereços: facebook.com/RedeTVT. Pelo Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.